Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma segunda-feira. E às 6h57 da manhã, o que eu poderia dizer? Um bom dia, uma ótima segunda-feira. E hoje com o assunto, falar um pouco, que é muito mais sobre você do que sobre mim. Escolhi esse tema por quê? Porque eu recebi um bilhete que eu me identifiquei muito com esse bilhete, né? Hoje em dia é tão difícil a gente receber bilhetes, né? Não é mais assim, é tão comum receber bilhetes. Hoje em dia a gente recebe mensagens no WhatsApp, recebe e-mails, né? Então, hoje em dia é muito complicado dizer assim, recebi uma carta, recebi um bilhete, mas enfim, eu recebi um bilhete. E nesse bilhete diz o seguinte, nesse bilhete diz assim: faz 5 anos que eu fiz o meu curso. Tá aqui o bilhete. Faz 5 anos que eu fiz o meu curso. Tentei trabalhar no meu próprio salão. Tentei trabalhar nas casas, ou seja, de ambulante, né? Tentei trabalhar em vários salões. Nada deu certo. Tenho muitas queixas. Tenho queixas de professores. Tenho queixas de colegas de profissão. Tenho queixas de amigos. Queixas de parente. E queixas de cliente. Bom, eu me identifiquei muito com essa situação. Por quê? Porque no meu início de carreira, eu passei parte do que está escrito nesse bilhete. E por isso eu trouxe à tona e trouxe esse assunto aqui nesse café da manhã. Olha meu cafezão aqui. Aqui dentro tem café com leite e canela. Amo. E eu me identifiquei bastante com isso aqui. Me chamou muita atenção pelo fato da pessoa escrever o bilhete, e hoje não ser mais comum, pelo fato de ter me lembrado do meu passado e pelo fato de tempo, questão de tempo. E eu vou explicar, vou deixar bem explicadinho. Essa semana eu participo de um grupo de flashback, amo flashback. Eu estava num grupo de flashback, num happy hour, e lá tinha outras pessoas fora do grupo, né? E a gente estava ali conversando e comendo, e enfim, começamos a falar sobre nossas profissões, sobre o que nós fazemos no dia a dia, vários assuntos, interagir ali com um, outro e tal. E todo mundo, né, bastante mulheres, elas falam sobre beleza, falam sobre cabelo. E ali então começamos a falar sobre cabelo, porque obviamente eu amo falar da minha profissão. Falar da minha profissão em momentos meu de lazer, para mim, é um bem-estar muito grande. Eu tenho paixão por isso. Eu falo de cabelo na fila do banco, eu falo de cabelo esperando um médico, eu falo de cabelo esperando um busão, eu falo de cabelo numa janta, num evento, porque para mim falar de cabelo é assim super normal, super natural, eu amo de paixão. E então nós começamos nesse assunto e começamos a falar de profissionalismo, de trajetória, uma vez que eu costumo elaborar cursos, dar cursos, ministrar, né, cursos. Então a gente começou a falar dessa situação de profissionalismo, de curso e tal. E enfim, na mesa tinha essa pessoa que eu não a conhecia e acabei a conhecendo ali nesse happy hour. E essa pessoa, ela começou a falar para mim, né, que na verdade ela começou a me dar um revés, né, dizer que a profissão não era tudo aquilo que eu estava falando, porque a experiência dela não foi legal, a experiência dela não está sendo legal. E a gente começou esse bate-papo ali, ela explicando, e
Obviamente trocamos de assunto, porque várias pessoas, vários assuntos, então em uma mesa de conversação começa-se um assunto e passa para outra pessoa, enfim, né? E o assunto ficou na metade ali, então ela escreveu esse bilhete e deixou em cima da mesa ali, que faz 5 anos que ela fez o curso dela, que ela tentou entrar nesse campo da beleza, que ela gosta muito, mas que ela teve muitas decepções, e que ela tem queixas, né? Queixas de proprietários de salões, queixas de colegas de trabalho, queixas de amigos, queixas de clientes. E foi isso que eu me identifiquei. Logo no meu início, eu também tive muitas queixas. Eu tive queixas do meu curso, eu tive queixas da minha instrutora, eu tive queixas de colegas de trabalho, de proprietários de salões, e eu consegui reverter esse quadro. Por isso o título, Fala Mais de Você do que de Mim. Porque eu descobri o antídoto para mudar esse quadro e eu consegui reverter essas minhas queixas, mudar esse meu pensamento, e eu tenho a solução para você que está aí com este mesmo problema. Para você aí que tem queixas de instrutores, para você que tem queixa do seu curso, queixas de proprietários de salões, queixas de colegas de trabalho, queixas de parentes, amigos e queixas de clientes. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e todas as segundas-feiras eu estou por aqui neste café da manhã para a gente falar um pouquinho sobre o assunto de profissionalismo, para falar sobre cabelos, para falar sobre beleza, para falar como chegar nesse mercado, para falar aí sobre dar esperança para alguém que está precisando, alguém que está iniciando, alguém que está perdido nesse mundão aí. E parece assim, sempre besteira falar essas coisas assim, sabe? Parece besteira, mas não é besteira. É a realidade, é o nosso mundo. Muitas pessoas, elas estão perdidas, não sabem por onde começar, não sabe o que fazer com tanta informação que recebeu em um curso. E eu estou por aqui todas as segundas-feiras para te orientar e te falar que existe um caminho, que existe um passo a passo. E eu vou começar falando sobre tempo. O tempo, aqui nesse bilhete, essa pessoa, que eu não vou identificar essa pessoa, mas esta pessoa, ela colocou aqui no bilhete uma questão de tempo. Faz 5 anos que eu fiz o meu curso. Bom, o tempo ele pode ser o nosso amigo e ele também pode ser o nosso inimigo. Só que o tempo, ele anda em conjunto com as suas atitudes, com o que você decidiu, com o que você realmente quer. E o tempo, ele também depende de um planejamento. Então, vamos pegar um exemplo. Uma faculdade, por exemplo. Uma faculdade, tem faculdades que são de 5 anos, tem faculdade que é 4 anos, né? Então, vamos pegar uma faculdade de 5 anos. Na sua mente, você tem 5 anos para cumprir aquele período de curso, de profissionalismo, o qual você escolheu para ser na sua vida. Então, na sua mente, você tem esse prazo de 5 anos. Não quer dizer que em 5 anos você vai ser o profissional. Não quer dizer que em 5 anos você vai ser aquela pessoa, o best-seller daquilo que você escolheu para ser. Quer dizer que em 5 anos você vai terminar o seu curso. Em 5 anos você vai ter uma noção do que é aquilo que você escolheu para a tua vida. E nesse trajeto de 5 anos, você vai estar fazendo esse curso, você vai estar analisando, é isso mesmo que eu quero? Nossa, mas eu pensei que era assim, mas olha, eu tô vendo que não é. Eu tô vendo que é de tal forma. Então, o que acontece? Nesses 5 anos, além de você ter esse tempo para concluir esse curso, você também tem esse tempo para raciocinar se realmente é isso que você quer.
E ao mesmo tempo que neste trajeto de 5 anos, você também vai estar pensando, nossa, tô cada vez mais apaixonada, tô cada vez, né? E estar elaborando planos para quando terminar esta faculdade, para quando você terminar, né, este curso. E quando você termina esse curso, por mais que você estudou arduamente, por mais que você adquiriu várias informações, não quer dizer que você é número 1. Não quer dizer que você é a especialista, quer dizer que você concluiu um curso, quer dizer que você tem noção, quer dizer que você tem tempo, né, que nesse tempo você estudou, você conhece, você sabe do que você está falando. E aí, quando chegar a fase de você entrar no seu campo de batalha, você ainda vai precisar estudar mais. Você ainda vai precisar buscar mais conhecimento. Porque hoje em dia, em qualquer profissão, cada caso é um caso. Então, você precisa ter realmente um conhecimento abrangente naquilo que você escolheu para se profissionalizar, e neste caso aqui nós estamos falando de cabelo. Neste caso aqui eu estou falando especificadamente para você que quer ser profissional da área da beleza. E neste caso, mais especificadamente ainda, eu estou falando desta pessoa que teve esta decepção, né? Então a primeira frase dela é: faz 5 anos que eu fiz o meu curso. Não sei quanto tempo durou o curso desta pessoa, não sei onde foi o curso desta pessoa, não sei qual foi o local onde ela fez o curso, não sei qual foram os conteúdos, né, aos quais ela aprendeu. Só que a mensagem que eu tenho para deixar neste bilhete, esta primeira mensagem, que na verdade eu estou desconstruindo este bilhete. Eu estou desconstruindo ele, né, para poder explicar detalhadamente o que aconteceu aqui e qual o ponto de partida dessa pessoa que está tão assim decepcionada. Então, quando ela fala faz 5 anos, então ela terminou, mas eu não sei quanto foi a durabilidade desse curso, aonde foi, o conteúdo desse curso, o contexto do curso, eu não sei. Eu sei que faz 5 anos que essa pessoa está tentando se posicionar no mercado da beleza e ela não conseguiu. Então ela tem frustrações. E no início desta live eu disse que eu me identifiquei com isso por uma questão das frustrações. Não pela questão de tempo, porque o tempo é isso que eu acabei de falar. Ou ele te ajuda, ou ele te ajuda. Depende das suas atitudes, depende do que você escolheu. E neste caso, 5 anos tentando é muito tempo para tentar. Em 5 anos, a pessoa ela tem que estar voando. 5 anos, ela terminou o curso, ela tinha que ter buscado mais conhecimento, ela tinha que ter se posicionado de uma forma dentro do contexto da história com pessoas que buscam a mesma coisa, né? Então ela tinha que estar interagindo com pessoas do ramo. É muito difícil a pessoa aprender sozinha. Você aprendeu um curso com um instrutor, o instrutor ele te passou noções, porque dentro de um curso de cabeleireiro, em uma sala, onde tem 15, 20 pessoas, é muito difícil você absorver tudo, é muito difícil o instrutor passar tudo, porque 15 pessoas são 15 mentes, que cada uma tem os seus interesses, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas perguntas e quer as suas respostas. Então, aquilo que você vai aprender ali é uma noção. Após você terminar este curso, você precisa buscar um orientador, um mentor. Você precisa interagir com pessoas que sabem mais do que você, porque ninguém aprende sozinho.
né? Então, o primeiro caminho para você não se frustrar lá na frente é você estar com pessoas do mesmo ramo. É você estar interagindo com pessoas que um dia, lá atrás, passaram pelo que você está passando hoje. Esse é o caminho mais curto. Você só aprende com quem sabe. E uma coisa assim que é bastante interessante é você aprender a se moldar. O que é aprender a se moldar? Aprender a se moldar é você olhar para alguém que já alcançou o sucesso, para alguém que está lá na frente, para alguém que essa pessoa atingiu aquilo que você almeja. E você se aproximar dessa pessoa e você conhecer a história dessa pessoa. Quando você conhecer, você vai entender que ela está lá, mas a trajetória dela não foi só flores. Não foi só flores. Então, você precisa o quê? Você precisa entender que existe uma trajetória de tempo, que existe uma persistência da sua parte, que existe uma busca de conhecimento e que tem que haver uma interação com pessoas as quais pensam igual você, que elas atingiram o objetivo delas, elas chegaram lá e você precisa entender qual foi a trajetória delas. Quando você entender isso, você vai perceber que o seu caminho ele está mais curto, né? Essa pessoa ela relata no bilhete que ela tentou trabalhar sozinha. E é por isso que eu estou falando a questão do molde, de você se moldar em alguém que já chegou lá, alguém que já alcançou o objetivo. E é por isso que eu estou falando que você precisa estar junto com quem junto com aquelas pessoas que elas tiveram o mesmo sonho que você tem. Porque elas sim chegaram lá, elas alcançaram e você sim vai poder se moldar nessas pessoas para poder atingir os seus objetivos. Não adianta você querer lidar com cabelo, trabalhar com cabelo e você estar no meio de pessoas que, por exemplo, trabalham com gastronomia. Entende? Então você tem que estar no meio de pessoas que falam de beleza, pessoas que falam de cabelo, pessoas que entendem de cabelo, pessoas que trabalham em salões, pessoas que são proprietários de salões, cabeleireiros que trabalham em salões, que viveram essa história, que sabe de tudo isso, que sabe o dia a dia, o que acontece dentro de um espaço de beleza. Você precisa estar aí. Você precisa arrumar uma forma de estar junto com essas pessoas, não você terminar um curso e abrir o seu espaço. Quando você termina o curso e você vai abrir o seu espaço, você é uma pessoa que teve uma noção do que é um salão, né? E ter um salão e ser profissional são coisas totalmente diferentes. Então, quando você tem o seu próprio salão, você já tem que se preocupar com a limpeza, com o horário de fechar, com o atendimento, você já tem que se preocupar com a administração, com o dinheiro, manter produto. Então, é diferente de você se preocupar uma técnica de escovar cabelo, ou como trabalhar com o cabelo lótrico, um produto. Entende que são coisas diferentes. Cabeleireiro profissional, cabeleireiro, ele entende de cabelo, de trabalhar com cabelo. E nada de errado um profissional cabeleireiro, é o meu caso. Ser cabeleireiro e ser proprietário de um espaço. Nada de errado com isso. Só que uma pessoa que ela é cabeleireiro, ela é profissional e ela é proprietário, ela não tem uma preocupação como profissional, ela tem o dobro dessa preocupação. Ela tem que se preocupar em trazer cliente para aquele espaço, ela tem que se preocupar na administração, ela tem que se preocupar com inúmeras coisas ao mesmo tempo do que apenas o profissionalismo.
né? Então é muito difícil uma pessoa terminar o seu curso e já ter o seu espaço, porque então ela nem aprendeu direito o que é ser um profissional e ela já está querendo ser proprietária, ela já está querendo dar o upgrade na situação. Eu tenho uma história que eu nunca esqueço. Eu sempre fui muito ligada no mundo da dança, eu sempre gostei muito de dançar. E eu fazia parte de uma escola de samba, a qual eu treinava as meninas, ensinava samba, postura, para elas se apresentar na avenida. Então nós tínhamos um planejamento de colocar a escola de samba colocar a bateria da escola de samba na praça pública, e então tocar música, pagode, samba ali, e o pessoal tudo começava a dançar, e aí você via aquelas meninas assim que tinha mais desenvoltura, então você chegava lá para convidar ela para participar do desfile, né? E quando você pega aquela pessoa que ela já tem o manejo, ela já tem o rebolado, ela já tem a ginga, então é muito mais fácil você treinar ela, porque ela já sabe o passo a passo, o samba ali, né? Então é mais fácil de você treinar ela, uma evolução, um comprimento, né? Um carisma na avenida, isso é mais fácil. E numa dessas ocasiões, eu convidei uma pessoa que trabalhava comigo no salão, que essa pessoa, ela era manicure, mas ela era muito bonita, uma mulata muito linda, só que uma mulata que não sabia sambar. Ela não sabia sambar, mas ela tinha um sorriso muito lindo, ela tinha uma postura muito bonita, então eu a convidei para ela ir no caminhão, no carro alegórico, porque no carro alegórico não precisa sambar. No carro alegórico você só precisa dar tchauzinho e tal, né? Fazer umas posturas legal, mostrar alegria, cantar um enredo, né? E uma presença bonita, né? Ali um corpo bonito, onde vai chamar atenção, as pessoas vão ver. E eu a convidei para ela ter essa participação aí no carro alegórico. E essa pessoa, ela me disse o seguinte: não, eu posso até aceitar o seu convite, mas eu só vou aceitar se eu for a rainha da bateria. Então, olha só, aquilo me chocou bastante. E por que eu tô contando isso? Porque essa pessoa, ela nunca participou de uma escola de samba. Eu dei uma oportunidade para ela, dela iniciar a trajetória dela, né? E ali ela ia ter, né? Depois que tá ali, eu quero aprender isso, eu quero aprender a sambar, eu quero aprender aquilo, né? Então tem o tempo, isso inclui o tempo, né? Mas não, essa pessoa nunca participou de uma escola de samba, nem sabia o que era uma escola de samba, não sabe sambar, e o que ela queria? Ela já estava querendo dar o upgrade, ela já estava almejando, né, um cargo, um posto lá na frente. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, os profissionais da área da beleza, que eles fazem um curso já pensando em ser proprietários de salão. E o que eu quero dizer é que existe uma diferença muito grande em ser proprietário de salão e ser cabeleireiro, né? E nada de, como eu disse anteriormente, nada de errado ser cabeleireiro e ser proprietário de salão. Nada de errado, mas tem o tempo. Existe o tempo. Primeiro você precisa, né, se você quer ser um profissional da área da beleza, você precisa entender de cabelo, conhecer cabelo, você precisa saber de atendimento, de recepção, você precisa entender que você precisa saber fazer cabelo. E quando chegar a hora de você ser proprietário, você vai ter que entender outras coisas. Você vai ter que entender de compra, de venda, precificação, comissão, administração. Você vai ter que entender de outras coisas. E quando você faz um curso pensando em ser proprietário de salão, aí era melhor você ser um investidor.
Aí era melhor você ir buscar entender o que é um salão de beleza, para então você montar esse salão de beleza, contratar profissionais qualificados, para você não ter problema, então você ser um investidor. Percebe a diferença? Percebe por que muitas pessoas se frustram? Por quê? Porque a pessoa ela quis fazer um curso de cabeleireiro pensando em ser um proprietário. E o erro está aqui no meio. Está aqui no meio. Porque primeiro você tem que decidir, você quer ser proprietário ou você quer ser dono de salão? Né? Você quer ser proprietário de salão ou você quer ser cabeleireiro? O que você quer ser? Você quer ser o profissional ou você quer ser o proprietário de salão, né? Então, se você quer ser o cabeleireiro, ótimo, você começou entendendo o que é cabelo, sabendo o que é cabelo, sabendo que você vai ter um tempo para aprender isso, né? E se depois você quer dar o upgrade, não, agora eu trabalhei em um salão, eu estive com pessoas, eu entendo o que é um salão, eu estive lá dentro, eu vi o que o proprietário faz, o que precisa, é marketing, é limpeza, é comunicação, é network, é isso, é aquilo, é aquele outro. E aí então, você vai dar o upgrade. A partir de agora, eu vou montar o meu espaço, eu vou ter o meu espaço. Mas aí você já sabe o que é fazer cabelo, já sabe o que é um ambiente de salão. E aí então você vai ter o teu espaço e você vai ter que entender que você vai ter um tempo para você chegar lá. Porque você vai ter que aprender sobre administração, você vai ter que aprender sobre contratação de profissionais, você vai ter que aprender sobre gestão de pessoas, né? E aí o caminho ele fica mais curto, né? Quando você entende esse processo, e aí não há frustrações com o dono de salão, com o cliente, com amigos, né? Então essa pessoa ela relata aqui que ela tem queixas, né? Queixas de professores. Ela acha que ela não foi instruída muito bem. No início eu falei, é muito difícil, um professor para 15, 20 alunos. Então você, o professor, o instrutor, ele te manda noção. Noção é uma gama de conhecimento muito grande em um curso para você sair dali dizendo que é profissional, porque você tem noção. Mas você ainda não é este profissional, você ainda tem uma trajetória, uma caminhada, né? Então não adianta se frustrar com um instrutor, porque ele fez a parte dele, ele tem vamos dizer assim, ele tem os módulos e ele tem o tempo para te passar tal informação e o curso tem que ir cada vez mais avançando. Então, muitas vezes terminou esse módulo, você nem entendeu, mas já tem que passar para o outro módulo, porque o instrutor ele tá ali para ir dando informação, passando informação, e você vai assimilando aquilo que você pode assimilar. Muitas coisas vão ficar para trás, e essas coisas que ficaram para trás, depois você vai ter que buscar. Você vai ter que fazer ali na faculdade, a gente sai da faculdade e depois a gente vai fazer um pós, né? Então você vai ter que buscar pessoas, buscar cursos, né? Buscar mais conhecimento, ideias diferentes, você vai se aperfeiçoando, você vai se moldando como profissional. Inclusive, você vai vendo, eu tenho mais facilidade para cortar cabelo, e aí então você é um especialista em corte de cabelo, aí você pode, né? Eu gosto de descolorir cabelo. Muitas pessoas confundem um descolorista com um colorista. Muitas pessoas, porque o módulo de colorimetria tá lá, colorimetria, né? Então, muitas pessoas confundem as duas situações, descolorir cabelo e colorir cabelo. Ser um colorista é entender de cor, é fazer cor, é montar cor, né? Então, é trocar a cor de um cabelo, é fazer transformação. E na descoloração, quando você descolore um cabelo, quando você despigmenta um cabelo, então é muito fácil você dar cor a esse cabelo. Mas as pessoas elas precisam entender a diferença das situações, né? Então, eu vou ser um especialista em descolorir cabelo.
eu vou ser um especialista em colorir cabelo, em fazer cor, né? Então você vai ali se moldando na sua trajetória. Quando você termina o seu curso, você faz curso com fulano, com beltrano, e você vai entendendo o que você mais se apaixona e você se transforma num especialista daquilo que você mais atingiu a sua performance, aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem mais desenvoltura. Então você acaba se tornando um especialista em apenas uma área, e não que você se tornando especialista em uma área, você não vai cortar um cabelo, ou você não vai descolorir um cabelo, porque quando você entende de cabelo, você entende de tudo. Quando você aprende cabelo, quando você aprende tricologia, você aprende tudo. E você tem noção de tudo. Você só vai ser especialista em uma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, pintam cabelo maravilhosamente bem, mas chega na hora do corte, corta pontinha de cabelo, mas ela não consegue elaborar um corte. Tem pessoas que cortam cabelo muito bem, cabelo longo, muito bem, mas na hora de fazer um corte curto, a pessoa tem dificuldade, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque assim, ninguém pode fazer tudo perfeitamente. E a profissão cabeleireiro, ela é abrangente. Existe pessoas que é especialista em penteado, existe pessoas que é especialista em escova, existe pessoas que é especialista em descolorir cabelo, pessoas que é especialista em colorir cabelo, e por aí afora vai, né? Então, é preciso ter essa percepção do que você quer, para você entender aonde você quer chegar. E aí você não ter essa frustração, né? Igual essa pessoa que me escreveu esse bilhete falando sobre a frustração dela com amigos. Uma coisa que é bastante interessante, eu aprendi isso na minha trajetória. Escovar, pentear, cortar cabelos de amigo, elas te dão base em questão de treinamento. Mas assim, não serve para sua vida profissional. Existe uma coisa assim que eu sempre falo, nós precisamos estar sempre dividindo o que é amigo e o que é cliente, né? Então, é aquela história, cada macaco no seu galho. O amigo, tudo que você faz para ele, tá bom. E às vezes, não tá nada bom. Então, o amigo, você faz um cabelo para ele, você não cobrou nada, ou você cobrou, resolveu aquele problema ali, tá tudo bem. Mas quando essa pessoa for a um casamento, quando ela realmente precisar, ela vai procurar outra pessoa. Então não adianta você ficar achando que vai fazer um curso e que os seus amigos vai participar do seu profissionalismo, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não aconteceu comigo e não vai acontecer com fulano, com beltrano, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do mundo. Os amigos é os amigos e os clientes são os clientes. Você tem que se profissionalizar e buscar encantar clientes. Você tem que se preocupar quando o cliente tem queixa sua, porque aí sim existe um problema, né? Se o amigo tem uma queixa sua, ele tem liberdade para falar, né? Então ele vai falar se ele gostar ou se ele não gostar e tá tudo bem. Agora, a preocupação é o cliente ter queixas suas e não você ter queixas do cliente, né? Então o profissionalismo também engloba isso. É você encantar clientes e você procurar não ter queixas de clientes, porque se você escolheu fazer cabelo, você precisa entregar para o seu cliente o seu conhecimento, né? E lógico, tudo tem limites, né? Nessa fase assim de, vamos dizer, de clientes, mas quando você se posiciona como profissional, entendedor do assunto, quando você entende de cabelo, quando você entende aquilo que está falando, obviamente o seu cliente ele vai te respeitar como tal. Obviamente vai haver essa interação profissional e clientes. E eu sempre digo, é mais fácil o seu cliente tornar seu amigo do que o seu amigo tornar o seu cliente, né? E com relação a frase a qual ela diz assim, eu tenho queixas a respeito de proprietários de salão. E lá no início eu disse que eu me identifiquei muito com isso, porque isso foi algo fatal para mim.
Eu peguei uma birra de proprietários de salões que só por Deus. Como que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa, ela não se coloca no lugar do proprietário do salão. Olha só, como é difícil. Às vezes o cliente entra no salão e o profissional vai atender esse cliente. E esse cliente, ele não vai reclamar para o profissional. Ele vai reclamar para o proprietário do salão. Ele vai falar, eu não quero lavar meu cabelo com fulano, eu quero lavar meu cabelo com cicrano, eu quero que você lava meu cabelo, né? Então, o cliente, ele tem as preferências dele e a gente não sabe o que a pessoa fez. E um proprietário de salão, ele coloca um profissional dentro do espaço dele e ele quer que esse profissional trabalhe. Primeiro, porque esse profissional, ele é comissionado. Se esse profissional não ganha nada, esse profissional ele vai embora. E o proprietário, ele precisa ter alguém ali, ele precisa ter uma pessoa ali. Só que para o proprietário, para ele dar a cara dele para bater por aquele profissional, ele precisa conhecer muito aquele profissional. Porque as pessoas, elas vão ter sempre queixas e elas vão se queixar para o proprietário. Então, se você não está qualificado o suficiente, se você tem muitas dificuldades, é complicado um proprietário de salão te manter dentro do espaço. Por isso que eu digo, você quer ser um profissional da área da beleza, você precisa investir em conhecimento. Você precisa buscar conhecimento, saber o que é lavar um cabelo. Nossa, parece tão simples, parece uma bobagem falar isso, né? Lavar cabelo. Mas só quem é proprietário de salão sabe quanto de problema tem de um simples lavado de cabelo. Só quem está lá para poder entender isso. E isso que eu tô falando é a minha vida. Eu tô dentro do espaço todo dia e eu vivo isso 16 horas por dia. Eu vivo isso 7 dias, 6 dias por semana e o mês inteiro. É o que acontece dentro do salão. A pessoa reclamar de um lavado de cabelo. Não quero que fulano lava meu cabelo. Mas por quê? Porque fulano não lava a nuca, porque o meu cabelo eu sinto que tem sujeira, porque fulano aperta demais, porque fulano isso, porque fulano aquilo. E o proprietário vai chamar essa pessoa para conversar com essa pessoa e essa pessoa, ela não aceita que é assim. Ela não aceita que lavar cabelo, não se lava cabelo de uma pessoa igual se lava da outra. Porque uma pessoa tem tricodinha, uma pessoa quer que a mão seja leve, outra pessoa quer que a mão seja pesada, uma pessoa quer que você fique calada, a outra pessoa quer que você conversa muito, uma pessoa não quer saber o que você está passando, a outra pessoa já quer saber que produto que é aquele, que não sei o que. E o profissional, ele tem que se moldar. Eu digo que o profissional da área da beleza, ele é um artista, ele é um psicólogo, ele tem que se moldar para cada tipo de cliente. Ele tem que entender, essa cliente eu tenho que lavar devagarinho, essa daqui eu tenho que pôr muita força. Ele precisa entender. Ser profissional da área da beleza não é só entender do que você está fazendo ali, da prática. Falaram para mim que eu tenho que esfregar assim, então eu vou fazer isso aqui em todo mundo. Não, cada caso é um caso. No início dessa live eu disse, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Nós trabalhamos com um monte de mentalidades, muitas pessoas com vários tipos de problema. Cada pessoa tem o seu problema, tem a sua dor, tem a sua queixa. Então, assim, essa história, eu vou ficar chateada com o proprietário de salão. Não pode ficar chateado, porque tem que ter empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. A mesma coisa
que o proprietário de salão também precisa ter empatia por aquela pessoa que está ali, que é o seu colaborador. Esse proprietário de salão, ele precisa ter aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você quer ser um proprietário de salão, você faz um curso já querendo dar o upgrade, ser um proprietário de salão, então você tem que entender dessa conexão com pessoas, dessa gestão em pessoas. Então você tem que aprender a ter conversação. Você tem que aprender a gerir pessoas. Você tem que saber chamar a atenção dessa pessoa, explicar isso para essa pessoa, né? Porque muitas pessoas podem pensar assim, né? Um proprietário de salão, nossa, veio trabalhar no salão, não sabe lavar um cabelo, né? Então, essa situação é você chegar ao ajuste de pH, né? Então, tudo na vida tem um equilíbrio, tudo na vida tem um limite, né? Então a gente precisa estar sempre equilibrando o pH. A gente precisa estar sempre buscando essa situação de conversação, ambos os lados, né? Eu não estou falando aqui nem em favor de proprietários de salão, nem em favor de profissionais, não é nada disso. Eu estou aqui falando sobre um bilhete, sobre uma queixa de uma pessoa que faz 5 anos que está na tentativa e não conseguiu descobrir o caminho para ela estar lá, e ela é totalmente frustrada, né? Quando eu disse que trabalhar em um salão de beleza é algo gratificante, entregar resultado é coisas assim maravilhosas, né? Não tem explicação para quando você faz um cabelo, você entrega, você vê o sorriso daquela pessoa, você vê que você atingiu o objetivo, nem é teu objetivo, é o objetivo dela, sabe? Que ela se encanta, não tem, sabe, preço isso, não tem valor isso. E a pessoa, então, ela fez um curso, ela pagou um curso e ela não conseguiu sair do lugar, né? E esse conteúdo de hoje é justamente para essa pessoa, né? Dizendo para ela que tudo na vida tem o rumo certo para seguir. Ela só seguiu o rumo errado. Porém, ainda dá tempo de corrigir. Convidei essa pessoa essa semana para estar um dia comigo dentro do salão e tivemos uma conversa assim no particular, assim, só nós duas, né, para tentar mudar então a história dessa pessoa. E quem sabe um dia eu vou sentar aqui nessa cadeira e que esse conteúdo vai ficar gravado, ele vai subir lá pro meu YouTube. E quem sabe um dia eu vou chegar aqui juntamente com essa pessoa e vou contar outra história para vocês, né? Então esse conteúdo vai para você também que está aí nesta situação, nesse impasse, sem saber o que fazer, né? Então a primeira coisa, vou dar a definição. Primeira coisa, você tem que decidir. Você quer ser o quê? Profissional da área da beleza ou você já quer ser um proprietário de salão? Comece lá sendo um profissional da área da beleza, entendendo de cabelo, fica mais fácil para você contratar, mais fácil para você saber gerir pessoas, você vai entender a cabeça de um cabeleireiro, de um profissional, e depois você precisa entender que o tempo, você precisa administrar esse tempo, né? Então você tem que dar um tempo para você realmente aprender, para você realmente chegar lá. Aí você precisa andar no meio de pessoas que já chegaram lá. Você precisa se moldar, você precisa ter empatia e então as coisas vão começar a fluir na sua vida. Então é isso e eu acredito que ficou bem explicado. O porquê do tema é mais de você do que de mim, né? Então eu expliquei no começo que eu passei por essa trajetória e que eu consegui encontrar o meu caminho. Eu consegui entender que eu precisava de ajuda, eu encontrei essa pessoa que me ajudasse, eu encontrei esse caminho e eu posso dizer de camarote, tem solução, basta querer que tem solução. E eu quero desejar uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana e que o tempo faça de nós cada vez mais melhorias em nossa vida, que nós conseguimos chegar, atingir nossos objetivos, né?
usando o tempo. Como eu disse no início, ele pode ser muito nosso amigo, mas também muito nosso inimigo. Então vamos ter sabedoria ao usar o tempo. Até amanhã nós temos uma live técnica às 19h57 e eu te espero lá. Terça-feira é com prática, falando para escovista. Até a terça-feira.